Olá, uma boa tarde a todos. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Ezequiel Mota, trabalhador da Casa Espírita Maria de Nazaré. Todos bem? Nós, todos os dias, estamos aqui no Facebook, né, da Casa Espírita Maria de Nazaré. Cada dia um trabalhador apresentando a live, uma palestra para os corações amigos, né? Todas elas palestras espíritas. Hoje nós vamos abordar um tema que na realidade é a continuação do tema que foi desenvolvido por mim na terça-feira. Então, na terça-feira última, o tema foi expiação e arrependimento, não é? E hoje o tema é uma continuação, porque é arrependimentos sinceros evitam o exílio. Essa passagem que eu vou trazer hoje para a nossa reflexão, ela está contida nesse livro aqui, ó, Futuro Espiritual da Terra, psicografado pelo médium Samuel Gomes. Ele é um psicólogo de Minas Gerais, é médium. E o André Luiz que é o espírito que editou essa obra aqui. Então, esse assunto está abordado no capítulo 2 da segunda parte deste livro, que coloca exatamente isso: arrependimentos sinceros evitam o exílio. É uma reflexão que está sendo feita pelo ministro Clarencio, que é um dos ministros do nosso lar, que são 72 ministros, e o Clarencio é um deles. E o André Luiz, que está ali junto com ele, não é? Então, esse é o assunto, tá? A gente vai abordar agora daqui a pouquinho. Mas antes nós vamos dar os recados bem rapidinho, para a gente usar a maior parte do tempo para o nosso assunto aqui. Bom, os recados são que temos lives todos os dias, não é? Às 18 horas. Mas também temos palestras presenciais na Casa Espírita. De domingo, às 9 horas, palestra espírita aberta ao público. Segunda-feira, desobsessão privativa aos médiuns, podendo haver exceção em caso de emergência. Aí a pessoa precisa comparecer na Casa Espírita ou então formular um pedido no telefone da Casa Espírita, que é o celular, o 96300-4552. 96300-4552. Aí, então, entra em contato e explica, e a gente vai atender e depois responde, tá? Na quarta-feira nós temos uma tarefa presencial aberta ao público também, que é a do passe magnético. Então tem uma palestra de 15, 20 minutos, e em seguida é ofertado o passe magnético, e na sequência é oferecida a água fluidificada. Na quinta-feira também, presencial, nós temos às 15 horas, estudo da doutrina espírita, que vai até às 16. 16 às 16h30 nós temos a assistência espiritual não aberta ao público. Na sexta-feira, nós temos também palestra evangélica presencial, às 19 horas. Então, esses são os dias e os horários das nossas atividades presenciais. Nós temos, então, as lives, como eu falei, todos os dias, e elas depois são editadas e colocadas no canal do YouTube da Casa Espírita Maria de Nazaré. As iniciais são CEMN-POA. E todos os vídeos, não é? Todas as lives que são convertidas em vídeos e colocadas no canal do YouTube, estão lá no YouTube da Casa Espírita Maria de Nazaré, que nós convidamos vocês a passearem por lá, darem uma visitada. Se vocês gostarem, se inscrevam no canal, prestigiando assim o canal da Casa Espírita. E a gente pede, dentro do que for possível, se vocês gostarem, darem o like, compartilharem os vídeos e se inscreverem no canal. Isso ajuda muito na divulgação da doutrina espírita. Nós estamos com uma campanha que nós deveremos encerrá-la este mês ainda, para breve. Então estamos nos últimos dias da campanha, que é a campanha do livro. Nós estamos recebendo em doação os livros espíritas, visando realizarmos a Feira do Livro nesse mês, né? Porque é no mês que vem. E aí nós estamos em outubro ainda. Às vezes eu estou confundindo, achando que já estou em novembro. Então, na realidade, nós vamos fazer a Feira do Livro em novembro. Então a gente vai arrecadar, não é? Até os últimos dias, então até o final deste mês
de outubro, e nós estamos assim pretendendo fazer essa feira do livro, talvez se não na primeira, talvez na segunda semana. Vamos ver ainda, vamos ver direitinho, porque a gente está achando que nós vamos receber ainda muitos livros, e daí é interessante, porque tem mais livros, mais alternativas para as pessoas comprarem. Eles vão vender a preços muito módicos, R$1, R$2, R$3, R$4, R$5, exceto os livros novos, aí a gente vende a preço de capa. O objetivo não é o lucro, mas é a divulgação da doutrina espírita e estimular as pessoas a lerem os livros espíritas. E também, embora ainda não esteja assim tão pertinho, mas também não está tão longe, nós vamos fazer a campanha da Fraternidade Alta de Souza. Ela é mensal, essa campanha. Então é sempre no segundo sábado do mês que nós fazemos a campanha, recebendo doações de agasalho, de roupas, sobretudo, né? Mas alimentos, né? Sobretudo alimentos. Mas se a pessoa tiver também alguma roupa que queira doar, pode doar, não tem problema nenhum. Mas assim, a gente visa receber alimentos para doação para as famílias cadastradas. Temos 20 famílias cadastradas e, vez ou outra, surge alguma família necessitada e que após avaliação a gente cadastra, não é? Então, se vocês puderem, no mês que vem, não é? Tem tempo ainda, doar lá o alimento para a nossa campanha, tá bem? Em princípio, são esses os recados. Vamos para a prece para a gente dar início aqui à palestra. Vamos fechar os olhos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino de amor, seja feita a vossa vontade e não a nossa. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixando cair em tentações, mas livrando-nos de todo mal, que assim seja. Muita paz e muita luz. Só para finalizar, em termos de recadinhos, a gente vai promover alguns cursos para o ano que vem. Eu já vou adiantar para vocês, mas ainda não temos inscrições abertas nem nada, mas só para vocês irem sabendo. A gente está pretendendo fazer um curso de oratório, mas esse vai ser destinado mais a quem já é palestrante da Casa Espírita. Então, é mais uma reciclagem. Mas os cursos que a gente vai fazer aberto ao público em geral vai ser curso de passe, curso básico de Espiritismo e curso Aprendiz do Evangelho, tá? A gente vai definir certinho tudo isso, detalhe por detalhe, agora no mês de novembro, e aí a gente vai começar a passar direitinho para vocês, aí quem quiser se inscrever já pode ir pensando nisso tudo, a gente vai explicar bem certinho, tá? Então vamos lá. Bom, então o tema, deixa eu primeiro fazer o Arielle, oi Arielle, Alessandra, Benê, José Faria, Vânia, Norma, Beth, Edi Arcanjo e Brandina Martins. Gente, muito obrigado por estarem aqui comigo, prestigiando a live. Gratidão, beijo no coração de vocês, tá? Bom, gente, deixa eu só dar para vocês uma informação que vocês vão ficar assim, refletindo sobre isso. Vocês vejam bem uma coisa. No ano de 1400, portanto um século antes do descobrimento do Brasil, o computador ali, bom, deixa, não está bagunçando muito não. Então a população da Terra em 1400 era de 350 milhões de habitantes. População da Terra, vou desligar esse computador, peraí. É que minha filha deixou o computador ligado, está fazendo barulho, está me incomodando. Então a população da Terra, em 1400, era 350 milhões. Gente, era a mesma população dos Estados Unidos, atualmente. Então a Terra inteira, em 1400, tinha a mesma população dos Estados Unidos, que é 350 milhões. Bom, aí nós vamos lá. Então nós vamos pular para 1700. Então, 300 anos, 3 séculos. A população da Terra em 1700 era de 603 milhões de habitantes. Temos um crescimento populacional
de 264 habitantes. Não, desculpe, 253 milhões de habitantes. Então, em 3 séculos, de 1400 a 1700, nós tivemos um crescimento populacional de 253 milhões de habitantes. Pouco mais do que a população do Brasil. Em 3 séculos, 300 anos. Tá? E se a gente... Eu não fiz pesquisas para trás, porque eu sei que cada vez ia diminuindo mais. Né? Então, cada vez ia diminuindo mais, a população ia diminuindo. Bom, isso para mim não importa, porque eu quero fazer reflexão com vocês, é isso aqui. Bom, aí de 1757 até atualmente, 2021, vocês vão perguntar, por que 2057? Porque em 2057 começou a transição planetária para valer. Isso daí está em um livro, A Gênese, no capítulo 18, e também nas anotações de rodapé, e também na Revista Espírita. E em livros do Chico, que fala que essa transição de 300 anos começou em 1757. Tá? Porque ela fala que quando foi editado o Livro dos Espíritos, a transição tinha começado há 100 anos. Então, portanto, vai ser 300, Então vocês vejam uma coisa, de 1757, cuja população mundial em 1757 era de 801 milhões de habitantes, em 1757 a população era de 801,5 milhões de habitantes. A população atual da Terra, agora neste ano 2021, estima-se em 7 bilhões e 900 milhões. E de 1757 a 2021 passaram 264 anos. Ainda não deu 300, porque até 2057 ainda está faltando 36 anos. Então, vocês vejam que, embora ainda esteja faltando 36 anos para 2057, para completar os 300, a diferença, o acréscimo populacional desses 254 anos, que ainda não deu os 300, mas só para a gente ter uma ideia, foi de 7 bilhões e 98 milhões de habitantes. Enquanto que em 3 séculos, de 1400 a 1700, o acréscimo populacional foi de só 253 milhões. Não lhes parece que isso não é ocasional? Que exatamente no período real e concreto da transição, a população tem aumentado tanto? Um aumento populacional gigantesco, né? Porque em 1700 a população era de 603 milhões, não é? Em 1757 era de 801 milhões. Então, a população de 1757, que quando começou a transição planetária para valer, que era de 801 milhões, passados 264 anos, que é nosso ano agora, 2021, ela saltou para 7 bilhões e meio, com um aumento populacional de 7 bilhões e 98 milhões. Gente, um aumento populacional em um período de tempo específico gigantesco não é ocasional. Não é ocasional. Vocês vão perguntar por quê? Vocês sabem por quê. Na realidade, é porque nós estamos na transição para valer. E o que está acontecendo? Está acontecendo que se está dando oportunidade para os espíritos lá dos umbrais, dos abismos não e das trevas não, exceto casos excepcionais, porque os dos abismos já perderam a condição vibracional de reencarnar, então eles não conseguem reencarnar mais no mundo físico. Então os espíritos que conseguiram degradar a tal ponto sua condição espiritual e perispiritual, lá dos abismos, esses não têm condições de reencarnar mais no planeta. Portanto, esses não podem progredir, porque nós temos a lei do progresso que impõe o progresso. E uma das formas é reencarnando, porque lá nos abismos lá você não vai conseguir progredir em nada. Via de consequência, o pessoal do abismo, esses não são os que estão reencarnando, não são esses que estão aumentando a população mundial encarnada.
encarnada, né? Porque a população mundial engloba também a desencarnada. Então, esses 2 abismos, esses já estão selecionados para o exílio, né? Os que estão também nas regiões trevosas, o grosso, a esmagadora maioria, quase todos, também não apresentam condições de reencarnar no planeta mais, na nossa dimensão física. Porque o padrão vibracional ficou incompatível e, portanto, eles terão que ir para o exílio também. Bom, salvo algumas poucas exceções das trevas, não do abismo. Contudo, no umbral, que aí no umbral nós temos um umbral alto, onde estão as colônias espirituais, como o nosso lar. Nós temos um umbral médio, onde estão localizados os postos avançados, as casas transitórias, e um umbral baixo, que é as regiões de sofrimento, que são as regiões de vales, como o Vale dos Suicidas, como as cidades das trevas, das cidades umbralinas, não é? Porque lá nas regiões do umbral baixo tem cidades enormes. Gente, com milhões de habitantes. Cidades das regiões umbralinas, do umbral baixo, com milhões de habitantes. Vocês vão pensar que aquilo ali é uma bagunça. Não é, ela é organizada. Ela é organizada. Mas o mal ali impera total, não é? Bom, então quem é que vão ser os espíritos que vão reencarnar agora como última oportunidade, e que são esses que estão elevando tão grandemente a população mundial? Os do umbral. O grosso é umbral. Abismo não, trevas um pouquinho, mínimo. Então, são os do umbral, propriamente dito, que estão reencarnando e elevando a população mundial tão grandemente. Não é? E aí, o que vai acontecer? Aqueles espíritos que reencarnaram, tiveram a oportunidade, e continuaram apresentando um padrão vibracional de teor muito baixo, com tendências à dominação, à violência, ao morticínio, esses desencarnam e já não vão mais para o umbral de volta. Eles vão para locais que vão ser separados para o exílio. Vocês vão dizer, e tem projetores astrais, como por exemplo Saulo Calderon, que alguns de vocês talvez acompanhem, moderna, às vezes, ao meu ver, um pouco imprópria, mas isso não é... Voltou. Ô, gente, desculpa aí, tá? O negócio aqui tá meio pesado, hein? Ok, não sei se alguém saiu aí, mas eu achei melhor deixar, porque voltou agora. Então eu estava dizendo que a população mundial está sendo engrossada pelo pessoal do umbral, que aliás nós somos de lá, e não nos esqueçamos disso. Eles vão dizer, e aí o Saulo fala em vários vídeos, que ele acha estranho isso, porque ele sai do corpo, em projeção da consciência, projeção astral, e ele fala que ordinariamente ele vai no umbral, e ele fala que lá está cheio, então ele acha estranho que fala que está saindo. É que, gente, a gente está falando em nível planetário, não estou falando só do Brasil. Né? Você pega, por exemplo, a região da Ásia, é o local onde tem um umbral mais antigo. E lá é onde tem a maior quantidade de espíritos estão lá concentrados naquela região. Na Europa, na América, a quantidade de espíritos é muito menor, porque há menos tempo começou a vir espíritos para cá para reencarnação, porque aqui, naquela época, tinha praticamente só os índios, não é? Então a reencarnação aqui era muito baixa, muito pequena. E os índios desencarnavam, voltavam para o mundo espiritual e tudo. Então o grosso é a Europa e a Ásia, não é? Bom, então, de toda maneira, o que acontece? Não dá para você retirar todo mundo de uma vez. Esse processo é lento, porque eles são primeiro retirados e conduzidos para ambientes próprios, não é? E depois eles vão em veículos, não é? Astrais para serem encaminhados para outros locais. Então demora, por isso que leva esse tempo todo. E é por isso que o nosso planeta está cheio de pessoas que de espíritos estão encarnados. Agora desencarnou, você não aproveitou,
infelizmente. Agora, o que na lição aqui que a gente viu no livro está dizendo assim, que embora o espírito tenha errado na encarnação, e isso pode acontecer porque nós não somos perfeitos, o ministro Clarence fala que os arrependimentos sinceros evitam o exílio. O que é o arrependimento sincero? O arrependimento sincero, que o ministro Clarence fala, é aquele pelo qual a criatura viveu a encarnação, jamais e se equivocou, tomou decisões erradas. Por exemplo, foi um pai e uma mãe negligente, uma pessoa que não deu o cuidado devido para os filhos, né? E aí, por exemplo, mais lá na frente, com mais idade, vê os seus filhos, um roubando, outro na prostituição, e vê presos, sofrendo. E aí o próprio pai e mãe se arrepende, sofre e fica com sentimento de culpa e com o desejo de mudar. Então esse é o arrependimento sincero, que o espírito se deu conta que falhou na encarnação, cometeu erro. Esse erro causou muito sofrimento para o próprio espírito, porque sofre também, mas assim é uma coisa que acontece por negligência, por imprudência, por falha, mas não é uma pessoa que é má, não é um espírito mau mesmo, maligno, não é isso, mas é uma negligência, um erro que comete, mas que a pessoa fica com sentimento de culpa, e reconhece o erro, fica arrependido, daí vem o sentimento de culpa, mas vem ainda acrescido a isso um desejo de mudança, porque ele não quer ficar no erro. Então esse é o arrependimento sincero. E o ministro fala que o arrependimento tardio, esse não dará direito ao exílio. O que é o arrependimento tardio? Vou dar um exemplo aqui do planeta, não é? Um exemplo, o cara fez um monte de crimes, né? Assalto, homicídio, corrupção, desviou dinheiro da Petrobras, da saúde, etc., da educação, enfim, essas coisas aí. Aí é condenado, vai preso, fica preso 1 ano lá, né? Aí o tribunal solta, ele sai e não está arrependido, não, ele quer continuar no erro. Então esse não tem jeito. Mas, suponhamos aquele que foi preso e lá na cadeia ficou arrependido. É tarde, porque o juiz já condenou, já está na cadeia, esse arrependimento não vai resolver nada, tem que ser antes. Mas o ministro fala o seguinte, que o arrependimento de crimes graves, como os que eu falei para vocês, tipo, um latrocida, que é o jeito que mata para roubar, um homicida, que é um assassino, um assaltante, estuprador, esses tipos de crime, o arrependimento não ensejará a possibilidade de não ir para o exílio. Então, esses casos vão por quê? Então, o ministro explica por que nesses casos de arrependimento desse tipo de crime não evita o exílio, porque são tipos de crimes que, para se corrigir, leva-se séculos, às vezes milênios. E, no momento, não há oportunidade para se resgatar essas dívidas tão pesadas, né? Porque o mundo está mudando de patamar, mundo de regeneração, onde não será possível esse tipo de expiações graves, severas, porque no mundo de regeneração você tem espaço para reparação, né, e provas, e não expiações desses crimes, porque você teria que expiar aí séculos e séculos, e o momento não é para isso. Houve um momento durante milênios para isso, não houve, a pessoa não quis, né, a pessoa não se predispôs, então irá para outros mundos onde haverá essa possibilidade, que ninguém está desamparado. Não está dizendo que não vai ter oportunidade e que não vai ter condições de buscar se melhorar, mas será em outros mundos onde será mais propício, não é? Então serão mundos de expiações e provas, né, que é o caso mesmo, porque são em mundos de expiações e provas onde você vai expiar, como ainda é o nosso, no finalzinho, mas ainda é.
Mas, por exemplo, você pega um caso de um espírito que fez um monte de atrocidades, aí ele desencarna, no mundo espiritual é feita a aferição. Aí os mentores verificam, olha, o caso dele aqui, porque eles sabem, gente, são espíritos que cuidam disso, são gabaritados, né? Então eles verificam assim, olha, o caso aqui desse nosso irmão vai levar pelo menos 1,5 milênio para ele conseguir sair dessas zonas expiacionais e regenerar e começar nas provas. Mas, no momento, não há oportunidade para expiar 1,5 milênio. E nem 1 milênio, nem meio milênio. Então, esses casos de arrependimento são considerados arrependimentos tardios, porque já passou do tempo. Houve o tempo bastante. Quando Cristo veio aqui encarnar na Terra, ele já veio, gente, com 2.000 anos de antecedência, que era justamente para ter esses 2.000 anos, 1,5 milênio. Entende? Então, agora que a transição já está faltando 36 anos, está acabando, aí não tem mais esse tempo. Então, o que os mentores fazem? Avaliam e consideram um arrependimento tardio. Ok, está arrependido, mas é tardio. Aí vai expiar em mundos expiatórios, para os quais será exilado. Vai expiar? Vai, mas em mundo de expiações, que o nosso já está no fim de expiação, já não será mais de expiação para poder passar por essas expiações. O nosso vai ser mundo em regeneração, nos quais os espíritos vão passar por provas e por reparações. Então, por exemplo, assim, o caso que eu falei do arrependimento sincero. Então, por exemplo, foi um pai, uma mãe negligente, o filho entrou no caminho errado, aquela coisa toda. Então, pai, não é crime assim, bandido, não. Né? Aí pai e mãe estão arrependidos, né? E vai receber esse filho que na anterior encarnação negligenciou para reparar, para conduzir para o bem, agora com responsabilidade. Então, está reparando. Então, além de estar reparando, vai passar por provas também, porque vai ser um mundo de regeneração onde os espíritos vão passar por reparações e por provas, não é? Agora, esses arrependimentos tardios, onde se exigirá a expiação por longos períodos, não é? Porque quando o espírito está numa situação dessa, de muitos crimes, tudo, ele vai reencarnar, arrependeu, que vai reencarnar para expiar. Mas, normalmente, leva-se várias reencarnações para o espírito conseguir equilibrar e conseguir começar a se encaminhar para encarnações bem-sucedidas. Porque as quedas são naturais, então, por isso que leva, às vezes, mais de milênio, 1,5 milênio, ou 500, ou meio milênio, então leva muitos séculos. Não é? E se for permitido reencarnar espíritos para espiar e ficar errando toda hora, não se consegue avançar no mundo de regeneração. Então é muito mais prático e muito mais lógico e muito mais razoável, não é? E muito mais meritório que se exilem para mundos de expiação essa categoria de espíritos, onde lá eles vão ter todas as oportunidades dentro de um ambiente normal, um ambiente próprio, um ambiente adequado para as expiações. Porque no mundo de regeneração não é um local adequado e apropriado para esse tipo de expiação. E além do mais, esses espíritos conturbariam o ambiente planetário, porque são espíritos altamente endividados e que eles reencarnam, causam tumultos enormes. Vocês vejam que nesses 264 anos, a partir, estou considerando de 1757, período no qual reencarnaram espíritos endividados, alguns altamente endividados, né? Com o coração muito duro, vocês vejam que houve 2 guerras mundiais. Porque vocês vão dizer, mas sempre teve guerra. Sim, mas guerras localizadas. Nunca houve guerra, nunca houve na história da humanidade conhecida guerras mundiais, inclusive uma delas atômica. Então, se deixar continuar reencarnando esses espíritos, que eles são muito inteligentes,
São espíritos muito velhos, de muitas encarnações, mas ainda tendentes ao mal, criminalidade, dominação, a violência. E que eles querem as coisas do jeito deles. E se não for do jeito deles, eles pensam só em matar o outro, porque se não for do mesmo pensamento, se tiver pensamento contrário, não tem diálogo. É a morte. Esse é o pensamento. Então, o mundo não tem como avançar na regeneração com essa categoria de espíritos reencarnando após o mundo iniciar a regeneração. A Terra iniciar está reencarnando, mas vocês vejam que, como são espíritos muito maduros, inteligentes, esclarecidos, mas com o coração voltado para o mal, conturba todo o ambiente planetário. Vocês estão vendo o que está acontecendo atualmente. E nós tivemos 2 guerras mundiais, uma delas atômica. Porque se deixar, nós vamos ter uma 3ª guerra mundial. Atômica. Só que com o aparato atômico e bombas, inclusive, mais potentes que a atômica, que é de hidrogênio, gente, dizem que dá para destruir o planeta. Os espíritos que coordenam e que governam o planeta não vão permitir isso. Não vão permitir, vão intervir. E intervêm, e já intervieram. Então, é por isso que não dá mais para continuar reencarnando. Agora, os que estão reencarnados não estão reencarnados. Né? Ainda vão reencarnar, muitos. Mas o que se sabe é que a partir do ano 2000 não está reencarnando mais espíritos dessa categoria que nós estávamos falando. Espírito tendente a mal, violento, coração duro, inteligentíssimo, mas que visa só a dominação. Esses que criam todos esses ambientes de dificuldade de nível planetário já estão encarnados e reencarnaram antes de 2000. Porque a partir de 2000 esses espíritos não encarnam mais. Então os que encarnam a partir de 2000 são espíritos puros? Não. Não, nós estamos no mundo aí de expiações, provas. Mas são espíritos da categoria desses que eu falei para vocês agora. Espíritos arrependidos, arrependimentos sinceros, que embora tenham errado e reconhecem, mas eles se arrependeram e querem acertar. Podem até não acertar, mas o desejo é de acertar. Então, esses a partir de 2000 são os que estão encarnando. Mas, até 2000, reencarnaram o grosso lá do umbral baixo. É por isso que a gente tem grandes problemas no planeta inteiro. Espírito que querem dominar, dominação, quer dominar do mundo todo, o mundo todo que é dominado, né? Então, para a gente, para o mundo entrar na regeneração para valer, que falta pouco, não é que vai entrar na regeneração e o mundo já vai ser regenerado. Não, hein, gente? É que realmente, quando chegar nessa época, você vai afunilando, né? E aí você vai ficar assim, ó, né? Então, até o final do século, provavelmente, você finaliza, não é? Essas expiações e provas em definitivo, não é? E você vai estar na regeneração em definitivo. Mas a regeneração vai levar muitos séculos. Vocês vão perguntar quanto? Eu não sei, gente. Eu ouço falar um monte de coisas. Eu ouço falar em 7.000 anos de regeneração, eu ouço falar em 1.000 anos, eu ouço falar em 300 anos. Agora, eu sei? Eu não sei. Eu acho que nem quem está falando também não sabe. Mas acredita, deduz, ouviu. Então, a gente vai também aí se conduzindo aí mais ou menos tudo, mas dizer assim certinho, eu acho que ninguém tem condições. Pelo menos não quem está encarnado. Né? Agora, os mentores, esses aí eles sabem, né? Que organizam, que coordenam as ações do planeta. Mas a gente está encarnado aqui, nós somos pequenininhos, gente. Nós somos humildinhos, pequenininho aqui, vamos pôr o pezinho no chinelo, entrar na fila do pão e ficar com a mãozinha assim, ó. Ficar com a mãozinha pedindo, porque a gente tem que pedir, senão a gente não for ajudado, nós não vamos para frente. Porque só por nós a gente tem dificuldade, então nós precisamos de ajuda. Por isso nós precisamos orar, nós precisamos fazer prece, nós precisamos fazer a nossa parte. E a nossa parte é ser colaborativo, é ter iniciativa no bem, servir sem olhar a quem, fazer o que nós pudermos. Nós não podemos muito, mas o pouco que nós podemos, que nós possamos fazer, vamos fazer. Não é? Porque o pouco com Deus é muito. Não é? O pouco com Deus é muito. Porque mesmo sendo pouco com Deus no coração, vale bastante. Então, essa que é a nossa situação. Tá? Então,
aquele que se arrepende sinceramente, embora tenha errado, e tem o desejo de mudança, esses vão continuar reencarnando e não vão para o exílio, segundo afirma o ministro Clarencio nesse livro que eu falei para vocês, né, que o autor espiritual é o André Luiz e o médium psicógrafo é o Samuel Gomes, tá? Eu sempre estou antenado em várias coisas, não é? Estou quase perdendo a paciência aqui. Acabou. Agora vamos acabar, porque senão vai parar de novo. Parou 2 vezes, não tinha. Fazia tempo que não acontecia isso, mas voltou aqui. Vamos fazer a pressa para a gente terminar antes que para de novo, tá, gente? Vamos fechar os olhos e levar o pensamento a Deus, tá bom? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os seus filhos pequeninos, agora e na hora do nosso desencarne, que assim seja. Gente, muita paz, um beijo no coração. Desculpa a internet caindo toda hora, mas aí a gente não pode fazer nada, né? A gente faz o que pode por aqui, tá? Um abraço para vocês, fiquem com Deus, boa semana, resto de semana. E agora no domingo a gente vai... Deixa eu ver, no domingo? Eu acho que no sábado eu vou fazer. A Arielle a gente tem trocado, mas por causa do curso, mas o curso de médiuns não vai ter no sábado, que vai emendar por causa do feriado, né? Então eu vou ver com a Arielle aqui, qualquer coisa no sábado eu faço, ela faz no domingo mesmo, que é o dia dela, tá bom? Beijo no coração, fiquem com Deus. Tchau, tchau.